Estamos começando mais um programa Força de Deus. Chegou, minha gente, toda semana este programa tão esperado por muitos. Então chegou este programa onde vamos meditar a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações e vamos aprender. Estamos aprendendo tanto, está valendo tanto a pena. E você tem percebido que você aqui não perde o seu tempo. Aqui você tem uma hora muito bem aproveitada. Uma hora que nós nos dedicamos à palavra de Deus, isto é uma hora de valor. Isto é uma hora de valor. No mundo onde as pessoas dedicam tanto tempo a séries, tanto tempo a filmes, dificilmente tem um filme de 1 hora. O filme é 1h30, 2 horas, e as pessoas assistem filmes e mais filmes. E quantas vezes aquela impressão, perdi meu tempo, não aprendi nada de bom, foi um tempo desperdiçado. Um tempo com a palavra de Deus nunca é desperdiçado. Então seja bem-vindo, eu quero acolher você aqui que nos acompanha pela TV Século XXI, quero acolher você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte, e você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo. Meus queridos, fazendo uma lembrança daquilo que nós vimos nos programas passados, a minha última pergunta para Dom José foi o seguinte: onde que está a prova bíblica de que são 4 evangelhos, nem mais nem menos? E na própria Bíblia nós não encontramos essa resposta. Porque Dom José nos explicou, Marcos em nenhum momento escreve que foi ele mesmo que escreveu. Mateus em nenhum momento ele diz que foi ele que escreveu. E da onde que nós tiramos, da onde que a igreja tirou essa apreensão de que o evangelho de Marcos é de Marcos, o evangelho de Lucas é de Lucas, o evangelho de Mateus é de Mateus? Dom José então nos explicou que não, na Bíblia somente nós não vamos encontrar. Precisamos ir para a tradição da igreja, precisamos ir para os padres da igreja. E foi então que ele nos deu uma primeira prova, nos falando de Pápias, aonde Pápias conheceu um presbítero chamado João, e esse discípulo de João começou a dizer: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosamente o que ele ouvia da pregação de Pedro sobre Jesus Cristo. E aí Dom José nos explicava que essa era a primeira prova histórica, documental, de que aquele evangelho era de Marcos. Então, gente, isso é importante. A Igreja Católica não é solta, a Igreja não é solta. Não é que ela inventou. Vamos falar que tal evangelho foi Marcos que escreveu. A gente sabe disso? Não. Vamos dizer que é. O povo tem que acreditar. Não. A Igreja, ela se baseia na história. A teologia também é uma ciência. É uma ciência bíblica. Então, nós a partir de hoje, não sei quantos programas serão, não sei se só esse vai resolver nossa vida, mas eu sei que Dom José vai querer provar na história, nos padres da igreja, de que esses evangelhos, com toda certeza, foram escritos por Lucas, por João, por Mateus, por Marcos, e que só são 4 mesmo e não são mais, como a gente já ouviu. Eu antes quero já acolher Dom José Falcão, sua bênção, é uma alegria tê-lo aqui. É uma alegria estar aqui, Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. O senhor tem uma grande jornada agora, provar para nós, porque não encontrando na Bíblia um suporte para saber se são só 4 evangelhos, o senhor está indo para a história, então tem muita coisa a ser vista aí. O senhor, no programa passado, nos falava de Pápias e nos dava um texto muito interessante. O senhor tem mais algo a dizer sobre isso? Ainda eu queria retomar, é um santo da Igreja Católica, ele foi bispo de Hierápolis, na atual Turquia, e na mesma obra que foi citada no programa anterior, recordada aqui por Vossa Reverendíssima, nós temos uma outra informação muito importante. Pápias nasceu no ano 60.
morreu no ano 140. Portanto, ele conviveu seguramente com os discípulos dos apóstolos. Ele era colega de São Policarpo, bispo de Esmirna, e São Policarpo foi discípulo do evangelista João. Então nós temos aqui uma geração de bispos, dois santos, São Policarpo, mártir, e São Pápias. Pápias é 22 de fevereiro, celebramos a memória. O Pápias é bispo também, então. Bispo de Herápolis. Bispo de Herápolis. Digo aqui a informação, bispo de Herápolis, na Frígia, atual Turquia. Fica a 22 quilômetros de Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, e Colossos, comunidade para a qual São Paulo redigiu a carta aos Colossenses. Então, é um dos discípulos do apóstolo São João, Pápias, colega muito próximo de São Policarpo, bispo de Esmirna. Nesse mesmo texto que nós vamos ver agora, um segundo texto de Pápias, na sua exegese sobre os oráculos do Senhor, citado por Eusébio de Cesareia Marítima, Terra Santa. Pois bem, ele diz o seguinte, que as informações seguras eram passadas de um padre para o outro, de um discípulo para o outro. Isso era averiguado, se certificava que a informação era precisa. Então temos aqui um testemunho precioso da tradição oral. E essa tradição vem daqueles que estavam perto de Jesus, dos que estavam perto de Jesus, e a transmissão segura de um para o outro. Cito esse texto, Frei Gilson, porque ele ajuda a gente a entender como as informações eram averiguadas, como a pregação era transmitida, não sem antes se averiguar a veracidade das coisas. Com a palavra Pápias. Em teu favor, não hesitarei em aditar às minhas explanações o que aprendi outrora dos presbíteros, e cuja lembrança guardei fielmente, a fim de corroborar a manifestação da verdade. Efetivamente, não aprecio os que falam muito, como acontece a maioria dos homens, e sim os que ensinam a verdade, nem junto dos que relembram preceitos estranhos, e sim junto dos que comemoram os mandamentos do Senhor, impostos aos fiéis e nascidos da própria verdade. No entanto, se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, informava-me sobre as palavras dos presbíteros, o que dissera André ou Pedro, Filipe ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, o que dizem Aristiom e o presbítero João, discípulos do Senhor. Não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros, quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. Olha que interessante. Aqui nós temos a igreja que já tem livros, mas tem também ainda, porque eles estavam vivos, os discípulos do Senhor. Lembra, Frei Gilson, por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, Jesus envia quantos discípulos em missão? 2 a 2, 72. Então vejam, nós sabemos muito pouco dos 72 discípulos. Sabemos os nomes dos apóstolos. Verdade. Apóstolos, uma coisa. Discípulos, outra coisa. Então temos o grupo dos apóstolos e o grupo dos discípulos. E aqui, Pápias, diz que dentre os discípulos do Senhor tinham Aristiom e o presbítero João. Eles transmitiam. Eles viajavam, chegavam, por exemplo, na comunidade da Frígia, lá, a diocese dele. Olha, vim aqui visitar você, querido irmão. São Tiago disse isso, São Tomé disse aquilo, São Mateus disse aquilo, São João disse aquilo. E já havia os livros. Então, o que é que nós temos? Nós temos duas fontes. A fonte oral, os discípulos do Senhor ainda vivos, e aqui Pápias, que nasceu no ano 60. Vamos colocar que ele recebeu essas informações lá pelo ano 100. Ele tinha 40 anos de idade.
São João tinha acabado de falecer. Então, o que é que nós temos aqui, para usarmos uma linguagem, uma informação quentinha, fresquinha, isto é, daquelas fontes oculares dos discípulos que viram nosso Senhor fazer prodígios, ouviram nosso Senhor pregar, e aí é a igreja, já a segunda geração, a geração dos primeiros bispos, aqueles que foram ordenados pelos apóstolos, e Pápias foi um deles, como Policarpo, bispo de Esmirna, foi um deles, provavelmente foi São João, bispo de Éfeso, quem pôs as mãos nele. Então, esse é um documento precioso. Preciosíssimo. Entendeu? Pois bem, então já temos aqui uma primeira prova que não pode ser desconsiderada. E eu diria, nem por católicos, nem por protestantes. Os protestantes, para sustentar, baseado em que você diz, você protestante, que os evangelhos são 4, nem menos nem mais. Prove na Bíblia. Nem tente, que você não vai encontrar na Bíblia esse número 4. Você vai encontrar na tradição da Igreja Católica, na geração pós-bíblica. O programa começou com tudo. Que alegria estar aqui com você. Vamos continuar. É só o primeiro bloco, então nós temos muito programa pela frente. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Seja muito bem-vindo, é uma alegria estar aqui com você. O nosso programa começou bem demais. Estamos vendo provas históricas, patrísticas, dos padres da igreja sobre os 4 evangelhos. Está sendo impressionante. Eu particularmente gosto muito disso. Saber que pessoas conviveram muito próximo a Jesus, isso tem muita importância. Homens da igreja, santos da igreja. Lembrando, nós não estamos falando de qualquer pessoa aqui, de quaisquer pessoas. Nós estamos falando de santos. Então, o primeiro que nós tratamos foi Pápias. Eu particularmente não conhecia muito bem, aqui com o senhor, que eu pude conhecer este homem, esse bispo. Então, para mim é impressionante. Eu fico fascinado porque era alguém que eu não conhecia, de suma importância. Então, veja, do ano 60... Nasceu no ano 60 até o ano 140. Meu irmão, ano 60. Então imagina, Jesus morreu. 60 anos depois esse homem apareceu com alguns apóstolos vivos. Ele então conviveu com alguns apóstolos, no mesmo tempo que eles. Então, meu irmão, a notícia chegava. Era muito mais fácil, era muito mais fresquinho do que nós agora, depois de 2000 anos, queremos saber as coisas que aconteceram. Eu pergunto para Dom José se tem mais gente que nós podemos conhecer, se tem mais santos, mais padres da igreja que poderiam nos ajudar nessa comprovação histórica de que são 4 evangelhos, não mais nem menos. A segunda autoridade que a gente tem que evocar, e essa sim é a primeira autoridade, é o primeiro padre da igreja, que cita literalmente os nomes dos autores dos 4 evangelhos. Pápias falou de Mateus, falou de Marcos. Sim. Mas não falou de Lucas nem de João. Todavia não negou, mas ele já falou também daqueles apóstolos do que disseram Santo André, São Pedro, São Filipe, São Tomé, São Tiago, São João, São Mateus, mas não falou Lucas, nem falou do Evangelho segundo Mateus, falou do Evangelho segundo João, falou do Evangelho segundo Mateus e do Evangelho segundo Marcos. Mas é Tertuliano, agora vamos ao norte da África. Tertuliano nasceu no ano 160 e morreu no ano 223, norte da África. Numa obra dele chamada Adversus Marcionem, traduzindo contra Marcião, Marcião era um herege que negava o Deus do Antigo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento devia ser negado porque é o Deus da ira, da vingança, da fúria, do castigo, etc. Em contraposição, segundo ele, do Deus misericordioso, bondoso do Novo Testamento. Em todo caso, ele escreveu essa obra e é aqui que aparecem pela primeira vez os nomes
dos autores dos 4 evangelhos. Então já temos aqui os 4 evangelhos citados num único documento. Tertuliano nasceu em Cartago. Cartago é na atual Tunísia, extremo norte da África. Pais pagãos. Ele adquiriu uma sólida formação jurídica e se tornou um famoso advogado em Roma. Depois ele se converteu ao cristianismo e volta de Roma, vai residir em Cartago, a sua terra. Ele era um célebre apologista, ou seja, um defensor da fé, e também um polemista. Entrava em polêmica com todo mundo. E quem polemizasse, quem criticasse, quem questionasse a veracidade... Tertuliano seria bom para ter um canal na internet, então. Pois bem, ele deixou inúmeros escritos onde se percebe a sua vasta cultura jurídica, a sua eloquência teológica, colocadas a serviço da fé cristã. Infelizmente, no fim da vida, ele se aliou aos montanistas. O montanismo foi uma heresia condenada pela Igreja. Não há provas de que ele tenha sido ordenado sacerdote. Foi o finalzinho da vida dele. Porém, todos os escritos dele não estão contaminados. Pouquíssimas palavras daquilo que ele escreveu já no fim da vida que realmente foram condenadas pela Igreja. Mas, digamos assim, a fase católica dele. Ele escreveu essa obra, que não tem nada de heresia, e eu gostaria de citar esse texto, escrito, portanto, no comecinho do século III, ali entre 199 e 200 e pouco. Lá vai. Sustentamos que o instrumento evangélico tem por autores os apóstolos, ou, se os autores são discípulos dos apóstolos, não puderam escrever sozinhos, mas com e segundo os apóstolos. Entre as igrejas fundadas pelos apóstolos, bem como em todas as igrejas unidas a elas, o Evangelho de Lucas se manteve desde a sua publicação tal qual o defendemos hoje. As igrejas apostólicas cobrem hoje, com a sua autoridade e patrocínio, os demais evangelhos que, por intermédio das mesmas, chegaram em nossas mãos. Refiro-me aos de João e de Mateus, e outros sim ao de Marcos, embora este último seja atribuído a Pedro, de quem Marcos era intérprete, como é atribuída a Paulo a narração de Lucas. O fato é constante. Todos os evangelhos se encontravam nas igrejas daqueles tempos. Numa palavra, os que nos ensinam a fé são, entre os apóstolos, João e Mateus, entre os discípulos dos apóstolos, Lucas e Marcos. Então, esse testemunho é muito precioso para a igreja. De onde a igreja, um momentinho, guarde aí sua colocação engatilhada, é muito importante que católicos e protestantes, sem desconhecer a história, porque assim aconteceu. Quanto a essa pergunta, onde se prova que os evangelhos foram 4 apenas, não menos nem mais, tradição da Igreja Católica. Ou se quiser, se não quiser falar a Igreja Católica porque não gosta, o que para nós é irrelevante, pelo menos diante de documentos históricos, os pais da Igreja, ou seja, os padres da Igreja. Agora, eu só diria que é um testemunho histórico, né? Aqui ele está simplesmente falando de história. Chegou até mim, ele tem uma comprovação histórica, então o senhor está fazendo a gente ver uma comprovação histórica, né? Fantástico. E aqui outra coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte, nos bastidores a gente comentava isso, o Evangelho de Marcos, ele foi discípulo de Pedro, e Lucas, discípulo de Paulo. Então, ou seja, podemos dizer que muito que lemos de Marcos tem a ver com Pedro, e muito que lemos de Lucas tem a ver com Paulo? Disse tudo. O Evangelho de Marcos está impregnado, segundo Marcos, que é o menor dos 4,
evangelhos, só tem 16 capítulos, Mateus tem 28, Lucas tem 24 e São João tem 22, se não me engano, 22. Informação, 22. Por favor, eu preciso passar limpo para não cometer uma gafe. 21 capítulos, tá vendo? A idade chegou. 21 capítulos, então na ordem, em termos de número de capítulos, Mateus 28, Lucas 24, João 21 e Marcos 16. Então Marcos está impregnado da teologia do seu mestre, que foi São Pedro, e Lucas está impregnado, não somente o terceiro evangelho, mas os Atos dos Apóstolos, da teologia do apóstolo Paulo. Com um detalhe, Lucas era médico. Sim. Maravilhoso, minha gente. Vocês agora estamos estudando história. Isso aqui podemos dizer, isso aqui é história da igreja, história dos pais da igreja, como Dom José Falcão nos disse. E ele mesmo disse, se você não quiser dar a isto o nome de igreja católica, mas é por birra, porque não gosta, ele até usou essa expressão, porque não gosta, mas isso é a igreja católica, né? Os primeiros padres da igreja. Aí, o senhor poderia nos dar essa informação, qual o século que começou a dar-se o nome de igreja católica? O senhor teria esse dado? Essa expressão ela está nos livros de São Cipriano, que é anterior a Santo Agostinho. Santo Agostinho morreu no ano 420. Já era uma nomenclatura, acredito que são... No início do século II, nós já temos essa expressão para diferenciar das heresias que eram, digamos assim, locais. Uhum. Então, heresias do norte da África. Os católicos, então, insiste a mãe católica, a igreja universal, que não está apenas aqui na África, que não está apenas aqui nessa província entendeu? Então, essa nomenclatura universal católica, ela nasce num contexto de polêmica. Porque ela é a igreja que está em toda parte, não é uma igreja nacional, não é uma igreja territorial, não é uma igreja defendida, uma igreja local, defendida por esses hereges que estão na Frígia, que estão na Bitínia, que estão aqui, ali ou acolá. Então era uma nomenclatura que a igreja que estava em comunhão com Roma e com as igrejas por onde passaram os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, elas se autodenominavam. E estavam unidas entre si, né? Não eram um monte de igrejas separadas, divididas, eram igrejas que estavam unidas no pensamento, no coração dos apóstolos. Muito bonito tudo isso, eu estou amando, e você, meu irmão e minha irmã, você que está no canal do YouTube, vai colocando aí nos comentários o que você está achando deste programa. Não esqueça de divulgar este programa para mais pessoas, tá certo? Vamos para mais um intervalo e a gente já retorna seguindo nos primeiros padres da igreja. Estamos de volta ao programa Força de Deus, alegria imensa ter você aqui conosco. Estamos fazendo meditações maravilhosas sobre os primeiros padres da igreja, sobre os 4 evangelhos. Dom José, quando o senhor nos falou de Tertuliano e leu um texto para nós, ele dizia algo impressionante. Veja, Tertuliano, nós estamos falando de 160 a 223, nos primeiros tempos da igreja. E Tertuliano, historicamente, está dando um dado histórico para nós de que todos os evangelhos, que segundo ele é Marcos, Mateus, João e Lucas, todos os evangelhos se encontravam nas igrejas daqueles tempos. Então é impressionante. Nas verdadeiras igrejas daquele tempo, e o senhor ainda falávamos da igreja católica, havia então, todos os evangelhos já estavam dissipados nessas igrejas. Santo Agostinho, acredito que a gente já abordou isso quando a gente introduziu o Antigo Testamento, numa das nossas 24 programas.
que Santo Agostinho estabeleceu um critério para saber, Sim. lembra? Do cânon bíblico. Primeiro vamos olhar para aquelas igrejas onde os apóstolos estiveram. Lembrei. Depois, que foram fundadas por eles. Depois, onde foram bispos os discípulos dos apóstolos e assim por diante. Essas igrejas tinham, na pessoa dos seus bispos, um papel muito importante na tutela, na defesa e também no discernimento quanto aos livros que deviam ser lidos nas assembleias eucarísticas e tidos, consequentemente e posteriormente, como inspirados. E essas cópias dos evangelhos, já reputados como tais, eram guardados nas igrejas. Portanto, como escritura que ocupava o mesmo rango que os livros tidos como inspirados do Antigo Testamento. Como, aliás, o apóstolo Pedro, no final da segunda carta, texto aqui já lido várias vezes, as cartas de São Paulo e as demais escrituras. Isso é um testemunho precioso, ou seja, já temos uma documentação reputada, incluída na categoria de livros sagrados, de livros inspirados. Essas são conservadas nessas igrejas célebres, as igrejas onde estiveram os apóstolos, onde estiveram os discípulos, etc. E as principais igrejas, as cópias que tinham lá, naturalmente, eram guardadas nas outras igrejas, nas outras comunidades mais novas, digamos assim, nas dioceses recém-criadas. Elas contêm os livros, mas não livros na cabeça desses. Os livros que já de longas datas vêm sendo guardados naquelas igrejas que são as mais importantes, as igrejas destaque, as igrejas tidas como célebres, porque lá estiveram aquele apóstolo, lá aquele bispo ou aquele discípulo e assim por diante. Nós podemos dizer que até hoje continua assim, ou seja, os evangelhos continuam nas igrejas católicas e interessante porque hoje é assim. O mesmo evangelho que lê num lugar do país, em um país, lê em outro país. Ou seja, seguimos uma mesma liturgia, uma mesma palavra, em línguas diferentes. E é bonito ver a história e ver que nós estamos dentro desse segmento dos apóstolos. Eu quero continuar perguntando a Dom José, porque vimos Pápias, vimos Tertuliano, perguntar se tem mais alguém que pode acrescentar sobre isto. O norte da África, nos primeiros 6, 7 séculos da Igreja, é de extrema importância para a patrística, para a história da Igreja. No tempo de Santo Agostinho, estima-se que o norte da África, a parte romana, do Império Romano, havia cerca de 600 ou 700 dioceses. Nossa! Sim. Então, por que eu citei isso? Eu citei isso porque 2 padres da igreja a gente precisa citar quanto a isso. Primeiro, Orígenes, Egito, e depois São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da igreja. Então, é impossível a gente falar da palavra de Deus sem citar Orígenes, isto é, do cânon bíblico, do número dos evangelhos, etc. Esses homens ocuparam um lugar preponderante. Aquilo que eles escreveram quanto aos números dos livros traduz exatamente o pensamento de toda a igreja. Vamos então a Orígenes. Primeiro, uma palavrinha sobre essa figura. Ele nasceu no ano 184 e morreu no ano 254. Nasceu em Alexandria, padre, teólogo, exegeta e um apologeta, ou apologista de grande influência. Sem dúvida, é um dos maiores gênios da igreja cristã de língua grega. Segundo São Jerônimo, ele escreveu 800 livros. Nossa! Mas Eusébio de Cesareia, bispo também, grande historiador, sustenta que, na verdade, não foram 800, foram 2.000 livros. Algumas de suas teses foram condenadas pela igreja, mas isso não tirou mérito da sua imensa obra e da grande eloquência que nela se encontra. Ele morreu no atual Líbano, na cidade de Tiro,
perto de Sarepta, onde Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Nosso Senhor Jesus Cristo esteve, o caso da viúva da Sirofenícia, cuja filha, possuída pelo demônio, Jesus expulsou a cananeia, a Sirofenícia cananeia, perfeito. Ele morreu lá preso de maus tratos, ele morreu na prisão. Então, Orígenes, no seu comentário ao Evangelho segundo Mateus, logo no comecinho, Orígenes diz o seguinte: conforme aprendi da tradição sobre os 4 evangelhos, os únicos também indiscutíveis na Igreja de Deus que há sob os céus, foi escrito em primeiro lugar o Evangelho segundo Mateus. Este anteriormente fora publicano e depois apóstolo de Jesus Cristo. Ele o editou para os fiéis vindos do judaísmo, redigindo em hebraico. O segundo é o Evangelho segundo Marcos, que o escreveu conforme as narrações de Pedro, o qual nomeia seu filho na carta católica nesses termos: aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. E o terceiro é o Evangelho segundo Lucas, elogiado por Paulo e composto para os fiéis provenientes da gentilidade. Enfim, o Evangelho segundo João. Então vejam, que coisa. Nós temos aqui Egito. Vão juntando. Egito, Alexandria. Antes tivemos Tertuliano em Cartago, norte da África. Antes tivemos Pápias. Pápias é a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Não existe acaso. A igreja espalhada em todo o Império Romano já tem essa convicção. São 4. É, na verdade, o discernimento da igreja. E até agora, não precisou de nenhum concílio ecumênico para que se chegasse a essa convicção. Brotou naturalmente do consenso não casual dos apóstolos, de que se fala muito pouco quanto ao número dos 4 evangelhos, mas dos apóstolos para os sucessores deles, os bispos, e aí já temos Pápias, que conviveu com São João, porque foi grande amigo de São Policarpo, bispo de Esmirna, e temos esse consenso nas igrejas que são destaque em todo o orbe católico, porque lá estiveram apóstolos, ou porque lá pisaram ou pastorearam aquela igreja os discípulos dos apóstolos. Muito bom. É muito bom. Dom José, está muito bom escutar esses... Porque aqui, por exemplo, nós temos muitos dados. Por exemplo, a ordem que ele colocou é a ordem que até hoje está. Ah, sim, esse detalhe eu não tinha percebido, tá vendo? Ele me lembrou. Obrigado, realmente. Mateus, Marcos, Lucas e João nos fala que, de fato, que Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Paulo. Então, é dado histórico, né? Dado histórico de pessoas que conviveram muito perto deles, né? Então, é impressionante. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, quem de vocês teria acesso a esses documentos com facilidade? Obviamente, tudo isso que Dom José está trazendo está disponível para todos. Mas é bem verdade que nem todos conseguem ter um acesso fácil. Eu, particularmente, teria muita dificuldade de achar esses textos, como sacerdote. Eu estou falando como sacerdote. Então, olha, eu falo isso para vocês entenderem a riqueza. Isso aqui não é inventado por Dom José Falcão. Não, isso aqui é texto. Ele, inclusive, Dom José é muito sério nisso, gosta de falar para você e para mim aonde que está, onde está escrito, tudo certinho, tudo bonitinho, para você ver que é documento. Contra fatos não há argumentos, e é isso que nós estamos estudando. Vamos percebendo que a Bíblia, ela não foi uma coisinha mal feita, não, por homens, porque na visão de muita gente, os homens escreveram qualquer coisa, juntou ali. Não, a gente está entendendo, já tem mais de 20 programas que nós estamos entendendo que foi uma elaboração paulatinamente, foi acontecendo,
e que Deus estava controlando, inspirando cada ação em cada momento. Vamos para um breve intervalo e a gente já retorna para o nosso último bloco. Estamos no nosso último bloco, programa Força de Deus. Está acabando, minha gente. Vamos aproveitar ao máximo esse último momento. Olha, ouvimos falar de Pápias, ouvimos falar de Tertuliano, ouvimos falar do grande Orígenes. E Dom José já falou que o próximo que ele ia falar conosco é do grande São Cirilo de Jerusalém, sobre esta realidade do porquê só 4 evangelhos, mais, menos, qual é a prova que a gente tem que esses 4 são verdadeiros, nem mais nem menos. E Dom José está provando na história o porquê que a igreja entendeu que estes são os 4 evangelhos. Achei interessante o senhor dizer que nem precisou de um concílio para isso, ou seja, era um fato que ninguém tinha dúvidas, não tem por que reunir um concílio para resolver uma questão que é tão clara e óbvia, né, naquela época. Nos diga de Cirilo, São Cirilo de Jerusalém. Pronto, a pessoa de São Cirilo de Jerusalém, ela é de uma envergadura ímpar na história da igreja primitiva, porque ele foi um dos grandes baluartes na luta contra as heresias do seu tempo. Algumas informações sobre São Cirilo de Jerusalém. Não é o Cirilo de Alexandria, o Cirilo de Jerusalém é um grande catequista. Ele nasceu no ano 313 e morreu no ano 386. Bispo da cidade onde Jesus morreu e ressuscitou. Ele tem uma obra fantástica chamada Catequeses Batismais. São Cirilo de Jerusalém diz o seguinte a respeito dos 4 evangelhos. No Novo Testamento, há só 4 evangelhos. Os demais são pseudepígrafos, ou seja, apócrifos e nocivos. Mesmo os maniqueus escreveram o evangelho de Tomé, que, disfarçado sob o nome de evangelho, seduz as almas dos simples. Recebe ainda os Atos dos 12 Apóstolos e, além disto, as 7 epístolas católicas de Tiago e Pedro, João e Judas. A seguir, como que o selo de todos e a derradeira obra dos discípulos, as 14 epístolas de Paulo. Todos os demais livros sejam postos em segundo plano. Todos os que não são lidos nas igrejas, olha que bonito, todos os que não são lidos nas igrejas, não os leias em particular, como já ouviste. Sobre isto, basta. Que interessante. Então, estamos aqui no século IV. Evangelhos, somente 4. Os outros, supostamente atribuídos a André, atribuídos a outro apóstolo, etc., eles são apócrifos, são pseudoepígrafos, são livros nocivos, alguns deles escritos por hereges. No caso aqui, os maniqueus são citados. Quem escreveu o Evangelho de Tomé não foi a Igreja Católica, foram hereges. Olhe o cuidado de São Cirilo de Jerusalém. Depois ele cita a relação dos livros do Novo Testamento. Aqui ele diz que São Paulo escreveu 14 epístolas, ele pensava que São Paulo era o autor da carta aos Hebreus. Na verdade, São Paulo escreveu 13 cartas. Hoje sabemos que Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo. E mais, os demais livros sejam postos em segundo plano. E a informação mais preciosa, que já aparece em outros padres da igreja, como já vimos, sejam apenas estes livros lidos nas igrejas. Os outros, não. E sobre isso, basta. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui um bispo zeloso quanto ao discernimento, ao crivo, ao juízo seguro a respeito dos livros inspirados. São esses
como pensa a igreja, como ensina a igreja, como define a igreja e como é o consenso de todas as igrejas. Essa informação eu considera-se também muito preciosa. Então, José, aqui diz assim, todos os demais livros sejam postos em segundo plano. Ele está se referindo ao que aqui? Os que ficam ao segundo plano? Os livros que não são considerados inspirados. Ok. Isto é, se quiser ler, leia, mas escondidamente, não em público. Por algum momento eu cheguei a pensar que ele estava dizendo por exemplo, os evangelhos em primeiro plano, mas as outras em segundo plano. Não, porque na verdade, veja, aqui recebe ainda os Atos dos Apóstolos, além disso as 7 epístolas católicas, depois ele fala das 14 epístolas de Paulo. Sim. Veja que curioso, aqui ainda não aparece o Apocalipse de São João. Isso prova que ainda está amadurecendo a ideia de que, dentre os livros inspirados, o Apocalipse de João aparece, está dentro. Aqui ainda não. E olhe que nós estamos em Jerusalém. 386 praticamente. Exatamente. Lembrando que o senhor já nos ensinou que o Apocalipse foi um dos livros deuterocanônicos do Novo Testamento. E essa é uma prova de que o Apocalipse não entrou num primeiro momento na relação dos livros inspirados. Algumas dioceses, alguns bispos consideravam, mas outros não. Aqui a gente precisa ir com cuidado, etc. O que demonstra que o consenso foi demorou bastante, e a igreja não se preocupou, tanto é que no primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, 325, não se tratou da relação dos livros inspirados. Sim. Se não foi tratado, é porque isso não era assunto polêmico. Mas já havia um grande consenso, e a igreja não considerava isso um assunto a ser abordado num concílio. O concílio de Nicéia foi reunido para afrontar ou enfrentar, se quisermos, as duas coisas, a doutrina da heresia ariana. Sim. Eu tenho uma marcação aqui que o senhor falou que ia meditar conosco alguma coisa sobre Ezequiel e o livro de Apocalipse, a interpretação dos padres da igreja. Esses dois textos foram fundamentais também para que a igreja evidenciasse numa interpretação alegórica esses dois textos, de Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4, justamente para demonstrar o que já era uma coisa óbvia dentro da igreja, que os evangelhos eram 4. Acho que vale a pena, pelo menos temos 4 minutos do primeiro desse bloco, é o último, não é? É o último bloco, e já antecipo, acho que no próximo encontro a gente precisa retomar isso. O texto que é citado pelo livro do Apocalipse no capítulo 4, o último livro da Bíblia, aparece em Ezequiel capítulo 1, versículos de 4 a 10. Porque esses dois textos têm relação com o número 4 dos evangelhos. Vejamos por quê. Frei Gilson? Ezequiel 1, de 4 a 10. Tive então uma visão, soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda e todos os 4 uma face de águia. Pronto, aqui nós temos 4 animais, 4 figuras, perdão. Homem,
touro, leão e águia. Como as coisas não acontecem por acaso, o livro do Apocalipse vai citar essas 4 figuras. E a tradição da igreja vai enxergar no que Ezequiel disse, que vimos agora, com o que São João escreveu, que vamos ver no programa seguinte, porque estamos a 1 minuto e meio do final, os 4 evangelhos. Aliás, eu proponho que no encontro seguinte a gente mude de cenário. Por quê? Porque nesse cenário vão aparecer os 4 evangelistas e a gente vai ver por quê. Falta 1 minuto para o final. Eu proponho, então, a nossa equipe aqui, que a gente mude de cenário para a gente mostrar os 4 animais e depois os 4 evangelistas. E ver com vários padres da igreja, a começar de Santo Irineu, que nasceu no ano 130 e morreu no ano 202, já Santo Irineu tem essa convicção. Os evangelhos são 4, nem menos nem mais. E temos 2 profecias a respeito disso. Ezequiel, capítulo 1 e Apocalipse, capítulo 4. Olha, terminamos esse programa cheio de expectativa para o próximo. Esse programa é bom demais. Eu tenho certeza que está alimentando muito a sua fé, alimentando muito sua inteligência, com coisas sagradas e tão santas que é a palavra de Deus. Olha, eu já estou aqui na expectativa para aprender mais e mais sobre a palavra de Deus, então nós esperamos por você no próximo programa, se Deus quiser. A bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.